Então, mais um encontro do nosso Vivências, nosso encontro semanal para que a gente se alinhe junto, acesse e espalhe e compartilhe as nossas energias, o melhor em nós mesmos. Boa noite a todos. Boa noite. Sempre Boa uma alegria a gente noite. estar junto. Sim, sinto que é cada vez mais forte a conexão com nós mesmos, né? Talvez, não sei qual Hum. é, qual é o sentir de vocês, mas as últimas semanas, os últimos tempos, eu tenho sentido muita energia, muita entrada de energia. Tá vindo, parece que mais abertura de conhecimento, mais confirmações sobre, mais clareza, eu diria, sobre um caminho a seguir, mas não é um caminho externo, é um caminho bem interno, bem particular. E particularmente está muito bom, muito interessante tudo que tem acontecido. E quando a gente sempre se reúne com essa intenção sincera e amorosa, né? Realmente a gente sente, né? É palpável. A gente sente uma expansão dessa energia, né? A própria intenção que cada um vem nessa, nesse sentir sincero, né? De a gente Uhum, fazer trocas, compartilhamentos do que a gente sente, do que a gente está vivendo e pensando. É tão gostoso porque a gente sente a partir do corpo, né, essa expansão mesmo, né? Então, eu acho isso muito, muito bacana. E é imediato, né? Há um tempo atrás, assim, a gente precisava parar e fechar o olho e ficar respirando, né? Se centrando. E agora é imediato, né? A intenção, ela já, ela já manifesta realmente a nossa vontade, né? Perceber isso no campo, no corpo, energeticamente, é muito bacana também. Então é sim, sempre muito legal quando a gente se reúne assim, como irmãos, né? Como família, em amor. sim. Muito bom. Sim. Eu, pode falar. Não, pode falar, depois eu continuo. É, não, eu ia só falar, é muito interessante, né? E para mim é muito positivo esse poder compartilhar, né? Compartilhar o que a gente está passando, que é um compartilhar de energia mesmo. E essa semana me veio muito forte, né? Sobre a questão do que é realmente amor, né? O que é realmente a minha zona de conforto e eu tô denominando como amor, só para ficar ali num estado quase que parado naquela posição, né, meio que lúdico, romantizando um amor, né? Como, ai, se acolhe isso. E quando na verdade eu comecei a perceber que é mais um papel dramático, né? Um papel também de que ainda há uma esperança no externo, né? Quando a gente não se movimenta. Então, foi algo que me veio muito forte essa semana para começar a pensar no que realmente com quais olhos eu vejo o amor, né? E para mim, de uma certa forma, tá claro. É mais uma questão de prática e comportamento. Então, o amor, para mim, essa semana me tirou da zona de conforto no sentido de
vamos mudar a alimentação, né? Porque amor também é se alimentar bem. E às vezes eu me colocava num papel, e amor é eu poder comprar uma pizza, um docinho depois do almoço, me fazer esse dengo. Não, existe o desconforto no amor que é abrir mão dessas coisas. Então, começar a olhar ter um olhar mais profundo, sabe? Nossa, tá se enganando, achando que você tá se amando aí, tá no amor, e você não tá, né? O amor é realmente cuidar, né? Saber o que que você tá ingerindo, é, fazer a prática de um exercício, meditar de uma outra forma do que você está habituada, né? Fazer outras coisas, fazer também outros movimentos, porque é necessário, né, o movimento e a evolução é constante, né? Por um certo momento me foi muito confortável essa ideia de acolhimento, mas o acolhimento também me coloca por vezes no papel de vítima também. Então, tem essa semana tá interessante perceber. Mas é legal que o véu tá caindo com mais profundidade, mas tá caindo com amor. Não tá sendo dolorido a mudança, não tá sendo dolorido, ó, fazer esses outros movimentos. Então tá bem interessante. Eu percebo que trazendo esse sentir aí do amor que tu falou, né, do alto amor e é aí que Travou. É, travou. Não sei se ela volta. Mas é movimento constante, né? É uma progressiva, né? O autoconhecimento é gradativo e progressivo, sempre, né? Então, o aquilo. estar Ah, ela bem voltou. Tava Travou, muda. mãe. Ô, Elis, travou. Ah, caiu. É, mas, É, mas que enfim. o amor é movimento, né? É. Então ele traz a todas essas reflexões, né? Mas nem sempre a gente está preparado para realmente ver, então a gente vai deixando de ladinho, né? Uhum, Mas o amor, ele é criação e ele é lúcido, então se a gente é. realmente se coloca à disposição para ver, né? Através Uhum, dos olhos do amor mesmo, tem bastante detalhezinhos assim de autocuidado mesmo, né? E tem. de autorrespeito, sobre liberdade, o que que para a gente é liberdade, o que realmente não é, né? Uhum. Mas, mas isso tudo realmente a gente tem que querer mergulhar fundo, né? Muito, muito. São camadas cada vez mais É, fundas, assim, mas é cada vez mais eu comigo mesma, né? Eu acredito que cada um está vivendo também esse processo de conexão cada vez maior com o eu superior, né? E se mas é conhecendo cada muito, vez mais, voltando, parece que nossa forma, ou não sei se é a nossa origem, né? eu acredito que sim, né? É, A gente vai olhando tudo o que acontece na nossa vida de uma forma uhum, um pouco diferente, né? Ou bastante uhum, diferente, até digo, né? E coisas que daí a gente vê de maneira diferente, é, a gente já reflete um pouco mais, né? Para não entrar, não voltar para o padrão, porque tem aquele, às vezes vem um impulso do padrão, mas o que eu sinto agora é que vem um impulso maior ainda, é, uhum.
dessa verdade do nosso coração, né? Que eu acho que é o amor, né? Que a gente está falando. Uhum. Então, eu acho bem interessante, assim, o que está acontecendo gradualmente, assim. Comigo, É. pelo menos, né? Não sei se né? Cada um tem o seu, a sua velocidade, né? De transformação, digo assim, para a origem, né? Essa transformação que eu digo é o retorno para dentro, para a origem. E, e comigo as coisas são mais lentas, assim, mas sempre caminhando, mas é lento, é o meu ritmo. Tá E é tudo bem. interessante. É. Acho que para mim fica muito sair, não é sair, né? Mas é fundir o etérico com o físico, né? E a Isso. gente tem trabalhado muito o campo etérico, muito. E aí o físico é essas questões diárias realmente. Uhum. E pede esses outros movimentos também, né? Outros Sim. movimentos. Elis voltou, mana. Voltei, não sei o que que eu perdi aí, nem o que que vocês Não, nós ouviram do que eu estava perdemos, tentando, né? do que eu tava, mas peguei assim, tô meio perdida aí, mas eu tava lá ainda Não, no falando do amor. do amor, é. É, do amor Ah, como autocuidado, né? Também, é, como. é isso que eu tava começando a falar, que é autocuidado, mas que a gente não polarize muito, né? Nem só disciplina, nem só Sim. autoconcessões. Que o equilíbrio é sempre aquilo que nos coloca na verdade, né? Daquilo que a gente é, como vocês trouxeram. Engraçado, eu acho que vocês, eu vi vocês falarem de véu. Veio muito claro para mim hoje essa questão do véu também, né? De que a gente compreende como um rompimento do véu para tudo. Mas na verdade o véu ele ainda não se rompeu e nem vai a nível de coletividade. O que acontece é que conforme a nossa vibração a gente consegue transpor o véu e ver um pouco além. Quando a gente se coloca como usar uma palavra que é tão usada, né, que é mestre de si mesmo, quando a gente se coloca como responsável por si, pelas suas próprias escolhas, a gente rompe o véu, né? Rasga os padrões, quebra o sistema. Não porque a gente deixa de viver nele, mas porque a gente tá no jogo com completa consciência daquilo que nós somos. Então, todas as coisas do mundo das formas, da dualidade, como se apresentam para nós aqui, eles passam a ser verdadeiramente um aquilo que eram a princípio, né? Formas de aprendizado, formas de experienciação e crescimento, que é o que a gente veio inicialmente fazer. E a gente sai da intensidade exagerada do sentir, do perceber, do sofrer até, para ir para esse lugar de quem observa, percebe a vida, absorve aquilo que é necessário, aprende e, e além disso, partilha, né? Partilha. Vou de novo. A Marleninha escreveu aqui que às vezes a gente se acomoda em algumas vertentes e nos justificamos nomeando como amor, como falta de tempo. É verdade, às vezes a gente se auto-engana, né, no comodismo e coloca a culpa no tempo. Falta tempo, falta isso, falta aquilo, mas o comodismo ele se camufla de muitas formas, né? E quando a gente quer se auto-enganar, a gente fica nessa zona de conforto mesmo, né, Marlene?
Quem nunca, né? Quem nunca? Eu tô me enrolando para voltar para musculação ou algum exercício mais forte faz um tempão. Voltei pro yoga 2 vezes na semana online, mas no presencial uma coisa mais forte para própria musculatura, assim, né? Ainda tô me enrolando, e é a zona de conforto. Enrola, tem outras coisas que eu gosto mais de fazer, daí fica enrolando. Mas isso o amor vai mostrando, né? Vai lá, te cuida, é importante fortalecer a musculatura, é importante, né, para a parte Uhum. óssea. E mas, Porque a gente tem que considerar todos os fatores, né? Pelo menos o que eu tenho sentido muito nesses últimos tempos é realmente considerar essa parte física. Considerar que o nosso cérebro, ele tem uma plasticidade, ele é moldável. Então a gente está conectando com essas energias, a gente está se conectando com o nosso eu superior e a gente tem esse campo etérico Ah, muito entendi. forte. Só que a gente precisa entender que se a gente fica nesse determinado ponto, a gente vicia, lógico, o nosso cérebro, o que é positivo. Mas ainda há mais para a gente aprender. Então, por isso que é necessário a gente sair dessa zona de conforto, porque o cérebro ele gosta daquilo que é repetido, 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 repetido. uhum, Então, né, o convite meu para sair da zona de conforto tem uma coisa mental mesmo, de se esforçar mentalmente, né, e que está acoplado com essa outra parte, porque tem uma integração. Então, é constante, é um desafio constante, né? Trabalhar a mente, convencer a mente de que ela precisa fazer diferente, né? Para que ela precisa também olhar para outras coisas, começar a gerar outras ações. Mas essa parte da mente que a gente descarta muito no nosso processo e tem um papel fundamental. A gente vive falando a mente mente, a mente mente. É, uhum, de- durante uma boa parte ela nos colocou dentro de uma caixinha ali, né? Dentro de uma programação. Nossa mente só é uma programação ali pra gente. Mas a gente precisa estar constantemente atento, né? Ao que a gente está fazendo, aos nossos pensamentos, nos colocar nesse estado de observador e sempre integrando as duas partes, não uhum. descartando essa parte física, a matéria, que é super importante. Sim. Né? Minha Então, internet hoje tá me se sacaneando. você parar de compartilhar, acho que melhora. Porque quando a gente Eu compartilha, parei, fica ruim, né? eu acho que, mas sei lá, tá no cabo, era pra estar boa, mas não sei o que tá acontecendo. Eu não viro Hum. nada de novo. Você Tava estava aqui falando? viajando, fiquei falando, porque tinha ido na energia totalmente. Nem sei Ai, mais o que que eu volta, falei. volta na energia. Alguém quer trazer alguma coisa para compartilhar? Posso falar um pouquinho? Claro. Essa Tá. questão que a Karina falou da mente-mente, né? Eu sempre tinha isso na minha cabeça, né? A mente, só que de uns tempos para cá ela mente se eu não estiver consciente. Uhum. Se eu estiver vagando muito, me deixando levar, ela vai realmente mentir, porque aí eu vou me deixo envolver na questão de consciente coletivo e eu vou indo, e ela vai mentindo, e ela vai mentindo, ela vai mentindo, vai trazendo várias historinhas que não são reais, que não vão contribuir com nada, e a gente fica envolvida naquela questão ali. Mas se eu vou me observar, por que eu estou pensando nisso, né?
o porquê que está acontecendo isso, por que que eu estou falando isso. A gente, na maioria das vezes, a gente vai no piloto automático, mas, mas eu estou me trazendo mais para o momento presente, assim, estou tentando me trazer consciência mesmo dos meus pensamentos, dos meus atos, né, para a forma como eu vejo está acontecendo na minha volta, né, tentando ter uma mente certa, assim, qual é a mente certa para determinadas situações, né, como agir, o que fazer, e se controlar mesmo, assim, se reeducar, né. A gente teve uma educação dos pais, da escola, tios, de vários familiares, né, só que agora como a gente quer se educar, o que a gente quer pra gente, né, como a gente quer, o que a gente quer pensar, o que tentar direcionar isso, né. Estou tentando fazer isso, tem momentos que não consigo, que não é fácil, né, que tu volta para o teu padrão antigo, não é assim, mas eu quero tentar, não quero agir, né, às vezes sai uma coisa automática, assim, acontece de forma automática, mas eu passo, não é por aí, vamos para outro lado, vamos pensar diferente, vamos fazer diferente, só isso, está sendo muito bom, assim, cada um trazendo o seu compartilhar, né, a gente sempre aprende, é muito gostoso isso. Muito bom isso que tu trouxe, Flavinha. Eu sinto assim também. Quando eu tô na presença, tudo fica mais claro, mas realmente se a gente não tá, se a gente deixa solto, a mente fica divagando, né? Mas cada vez mais a gente tem essa consciência, né? E às vezes até na própria divagação, a gente puxa, né? Puxa para a presença, né? Para a mente certa, como diria um curso em milagre, né? E é bem legal observar isso. Eu também observo isso em mim. Em muitos momentos, assim, que eu ficaria me debatendo, eu tô até rindo de mim mesma, assim, eu falei: "Cara, por que que eu tô fazendo isso? Por que que eu tô pensando isso? Pra quê?", né. Vamos pensar diferente, vamos fazer diferente. E legal, assim, a reconstrução, né, você tá se reconstruindo, se descobrindo. Ou na verdade, tirando os véus, pode ser, sei, tirando os véus de algo que tá em as camadas, né. Estão encobrindo, a gente vai aos pouquinhos tirando para se ver melhor, né, ver melhor o outro, olhar com os olhos de Cristo, falar como Cristo falava, estar como Cristo estava, né, tentar trazer Cristo para a vida da gente, assim, né, ser o Cristo, né, em ação. Uhum. Nesse sentido, também a gente sempre olhou a mente, né, da perspectiva espiritualista, a gente olhava a mente como um problema, né, e queria calar ela. E hoje também, né, nessa expansão maior, a gente percebe o equilíbrio, a necessidade de equilíbrio, de que a mente é uma ferramenta fantástica, a gente não tem que isolar nada nosso. Ela é, inclusive, é a própria mente que nos começa a trazer os questionamentos, a não aceitação daquela realidade, a possibilidade de que existe outras perspectivas. É o espírito, sim, mas ele usa essa ferramenta do nosso corpo, que é a nossa mente. Como tu disse, a questão é colocar essa mente no sentido de trabalhar para nós mesmos, né? Não ao contrário, A serviço, né? não deixar que ela, emaranhada com essa consciência coletiva mais disruptiva, mais perdida, né? Ela seja quem nos domine, mas nós usarmos ela como uma realmente o que ela é, uma ferramenta deste corpo, né? E aí falando além, tanto da mente inferior quanto da mente superior, a gente quando sabe se colocar nesse lugar do observador, na presença, como a Aninha trouxe, de trazer sempre esse olhar mais expandido para a nossa vida, mesmo
que eu saiba que eu tenho muito que caminhar. Todos nós sempre temos. Nunca a gente vai chegar num lugar de pronto. Estou no ápice da luz, tá aqui, né? Encarnados, eu quero dizer. Mas a gente também olha com esse olhar de eu já não aceito mais, eu já estou além, eu já estou mais livre, eu já estou longe do véu. Era isso que eu estava trazendo antes, né? Que não é que os véus serão rompidos, mas a nossa percepção está por conta pessoal, isso é pessoal. Por conta das frequências que a gente está se permitindo, a gente vai alcançando além e vai olhando além do véu e vai transcendendo esse domínio, transcendendo esse sistema que nos mantém ali, né? Quietinhos, quietinhos e na coleira. A gente vai percebendo que há mais, vai percebendo que pode se, se dar mais e, inclusive, ousar sonhar com liberdade, liberdade real, né? Liberdade absoluta de realmente, dentro do livre-arbítrio que a gente nos foi concedido, nos foi dado enquanto experiência para essa humanidade, a gente realmente passar a fazer as nossas escolhas, porque de resto, a gente sabe que o livre-arbítrio ele é extremamente limitado. Tipo, eles dão escolhas e para a gente escolher entre elas. A gente acha que escolhe, mas não escolhe nada. E quando a gente vai se colocando mais em contato com a consciência, mais se permitindo ir além de nós mesmos e mais fundo em nós e buscando além, a gente vai realmente usando esse livre-arbítrio, fazendo escolhas reais, não aquelas que me impõem, que me dizem que deve ser, porque por eons de tempo nos disseram ou é isso, ou você faz isso, ou você faz isso, ou pode isso, o seu papel é isso ou é isso, nas coisas mais cotidianas. Você só pode, sei lá, ganhar dinheiro de uma forma, você só pode ser mãe de uma forma, um casamento é isso ou é isso. E a gente sabe hoje, né? Porque a nossa alma grita para nós que existem outras formas, que há outras possibilidades, que eu posso construir a partir daquilo que eu sinto, a partir daquilo que eu sou. Isso é ter mais liberdade. Ainda a gente está como uma criança engatinhando, né? Talvez aprendendo a engatinhar nesse sentido de liberdade, mas já dá um sabor todo diferente para a vida, né? E como, né? A liberdade, para mim, ela é real, livre-arbítrio, no sentido de mergulhar internamente. Né? Quando a gente fala mergulhar internamente, buscar dentro daqui, né, a minha decisão, eu decido que eu estarei conectada com o meu eu superior. Neste sentido, no livre-arbítrio é total para mim, né? É uma opção de cada um, única, né? A partir do momento que eu tento forçar ou externalizar, né? Colocar isso para fora, em outras circunstâncias, aí eu já já pode ser que seja para mim de uma forma diferente, né? No sentido de materializar qualquer coisa, mas no sentido, não sei, eles talvez para mim no sentido etérico, né? Eu pergunto para vocês o sentir de vocês, que é um ponto bem delicado para a gente trazer também essa questão desse nosso livre arbítrio. E no campo etérico, ok, eu me sinto livre, né? Para eu alcançar, para eu me conectar de fato. Quando eu estou fora deste corpo,
eu me coloco fora disso, fora deste campo, eu literalmente sou livre. Entre aspas, né? Ainda, né? Porque existem as leis, né? Existem as leis universais que devem ser seguidas também como base de ordem também que vem. Então, é um assunto interessante que você trouxe, né? Bem interessante. Muito interessante. É. Eu me questiono assim, até que ponto nós temos livre-arbítrio. Você tem seu poder de escolha e tem questões que influenciam, né, na tua vida, assim, às vezes você escolhe uma coisa, você vai, você tenta fazer, só que aquilo não dá certo, não rola, não acontece do jeito. É controle, né? Na verdade, é querer que saia do jeito que você quer o controle. Que na verdade a gente não tem, né? A gente gostaria que as coisas fossem do jeito, só que a gente não tem uma visão mais ampla e expandida do que seria o melhor caminho, às vezes, né? Às vezes você opta por uma coisa e aquilo ali não é legal para você. E a vida vem Mas e te daí a gente dá uma entra num rasteira. lugar, Flávia, de não deu certo porque não era para mim. Acredita numa proteção de Deus, Deus que sabe. E a realidade mesmo, desculpa, mas é a minha percepção, e daí vocês vão trazer se vocês concordam. É que Deus, o Criador, a fonte, ele não está lidando aqui nas pequenas coisas, determinando para nós o que que pode, o que que não pode, o que que é, o que que não é. A gente se coloca assim porque a gente precisa de colo, de consolo, e é uma visão linda essa. Mas ele permitiu a experienciação para que dentro dela nós aprendêssemos a voltar para a nossa própria divindade, para a divindade em nós, sermos mestres da nossa vida. E quando eu digo que eu quero uma coisa e a coisa não é como eu quero, não é por uma intervenção externa além de mim, porque eu sou o próprio mundo. Eu sou a criadora do meu mundo e tudo que se manifesta através de mim. Às vezes, o querer não está harmonizado frequencialmente com a o colapso da realidade, com a possibilidade de colapsar a realidade. Ou seja, eu quero, mas eu não gerei frequência e energia suficiente para aquilo se manifestar no mundo das formas, compreende? E a gente, por acolhimento a nós mesmos, por é realmente isso, por se dar colo, por se fazer um conforto, por se Conforto. a gente diz, ah, não era para mim, foi Deus quem quis assim. Ou até para se Mas enganar também, né? é isso, né? Para se colocar em conforto, para se enganar. É, Mas na verdade, eu pressinto que eu não gerei frequência suficiente para isso. Eu quero mesmo isso? Isso está alinhado com o meu propósito de vida? Eu consigo colocar nessa frequência porque eu consigo. Isso é fato. Mas neste momento, o que que eu preciso olhar na minha ressonância energética como um todo, nos meus corpos, na minha vibração, que eu não consigo alinhar para materializar em forma esse desejo, esse querer, essa vontade. A gente precisa compreender que nós somos o mundo manifesto. O mundo que eu espelho é o mundo que eu trago aqui dentro.
Não existe o outro, não existe, em verdade, no final das contas, as, o que os outros fazem. Existem os espelhamentos de tudo que eu sou. Existe uma equação, eu. Eu removida da equação, não há mais. Dentro dessa experiência, a gente costuma compreender o mundo como separação, como indivíduos muitos, sim, nós somos muitas consciências, mas cada um de nós gera a própria realidade, gera a própria consciência. E isso tanto é gigante e libertador, quanto é assustador, porque sou sempre eu. Para o bem e para o mal sou eu. Para a beleza e para aquilo que não é belo, sou eu. Para a dor e para a alegria, sou eu. Mestres das nossas próprias vidas, senhores do nosso caos e da nossa ordem. Assim que eu É, percebo, E às vezes eu acho que o que torna mais difícil a gente reconhecer que o outro é uma projeção nossa é que às vezes a gente não reconhece a nossa própria frequência. Às vezes a gente não reconhece o que a gente está vibrando, está camuflado ali dentro. Então, como é que eu vou reconhecer aquilo que está acontecendo na minha frente como uma ação minha, né? Uma projeção do meu mundo interno, se eu não reconheço aquela frequência em mim? Porque nem sempre a gente reconhece. Quando é uma coisa muito bonita, muito boa, muito bela, né? Muito expansiva, é mais fácil a gente reconhecer, né? Mas quando não é, quando vem algo inesperado que não é lá assim tão bonito, entre aspas, né? Dando significado. Às vezes a gente nega. Não, não, mas eu não tenho isso aí dentro dessa vibração em mim, não. Isso aí não está no meu campo, não, nessa vibração. é isso. E eu falo isso por mim também, né? uhum, Não estou falando de ninguém, eu estou falando de mim. É que daí tem aquela E confusão de achar que a gente é mal porque gerou, mas não se trata não, disso, se não, trata não. do Sim, medo, do não, acreditar naquilo, daí a gente entra em é, vibração com aquela sim, frequência, né? não estou levando até para esse lado de bem ou mal, mas de reconhecer mesmo é, os níveis, né? Assim, dessa dança, né? Das energias, da dualidade, da polaridade, né? Que é o que a gente veio aqui para experimentar, né? Para aprender, para viver, né? Mas é bem interessante tudo isso. é. Muito, muito. É, nem isso, não. Nós somos os criadores, né, de Porque tudo. tem uma frase no Curso em Milagre que diz que a vontade livre só pode levar à liberdade. Mas essa vontade livre é a vontade de a gente se conhecer ao nível de saber o que realmente que as minhas frequências, as ondas que eu emito, eu ter esse conhecimento tão profundo de mim para eu ter essa liberdade total, porque eu estou me conhecendo. Eu ainda não estou nesse nível, né? Mas eu já estou percebendo isso. Então é interessante essas percepções que a gente vai começando a ter, né? Mas realmente a liberdade total é quando tu tens, no meu sentir pelo menos, esse autoconhecimento tão profundo de tu já tá sabendo as ondas ali que tu estás navegando, que tu estás gerando, né? Que tu estás produzindo ali e projetando. Daí tu tá numa liberdade total, porque tu tá vendo tudo de ti, né? Mas realmente é uma Verdade. grande escola, né? Uma Muito, grande muito. escola, né? Eu fico com a questão do nós somos
criadores, nós somos os agentes da criação, somos nós que colapsamos a onda. Olha só. Colapsar a onda é colapsar o etéreo com o aqui, com a matéria. Basta a gente sair da nossa zona de conforto para colapsar realmente aquilo que a gente quer, porque isso depende de desapego de algumas energias, de algumas questões que a gente ainda tem e que, ao meu sentir, né, pelo menos comigo, minha experiência, por vezes está desalinhado com o meu eu superior, porque aí eu volto para a questão da nossa mente. A mente, ela tá me dizendo, de acordo com as minhas memórias, que eu tenho um determinado desejo, que eu tenho tal coisa. Então, as minhas crenças estão na minha mente, né? Mas essa parte, né, mais liberta, que é o meu eu superior, ele tá em uma outra frequência. E é onde eu não acabo não colapsando e por vezes eu fico me sabotando, falando, "Ah, tem alguma coisa de errado, né? Mas se a gente começar a entrar neste alinhamento, a gente vai ver que é muito perfeito, que a gente já escolheu dentro do nosso livre-arbítrio estar aqui na Terra, estarmos aqui vivenciando essas experiências, não, né, a gente sabia, né, da questão da dualidade, da grande densidade que era aqui, e também nesse colapsar a gente não tem como negar a outra ponta, né? E quando a gente fala de eu superior, é a mesma coisa que a gente falar de Deus. Também não é porque o meu eu superior, eu estou excluindo toda a minha sombra e eu estou só criando luz, amor. Não, eu estou fundida com a minha sombra também, né? Então, a questão é tudo que a gente exclui e tudo que a gente vai negando durante este caminho e que de uma certa forma está aqui dentro da gente e a gente também outras partes que a gente ainda tá bem apegado, tá no conforto, né? Eu digo por mim, eu tô no meu conforto. Muita coisa eu não quero colapsar, né? Eu posso, na minha mente pode falar assim, olha, quero muito trocar de carro, né? Mas uma ou não consigo colapsar um carro novo. Mas o que eu preciso, né, para eu colapsar o carro novo, eu preciso da ação aqui. Eu preciso de um movimento aqui. O que é que eu não estou querendo abrir mão nesse meio desse colapsar, né? Então eu fico sempre nessa análise bem grande. No final sempre retorna pra gente, né? Tudo somos Sempre, nós. sempre. Tudo somos nós. Sempre. Até que a gente chegue no ponto de que a gente aprenda de tal forma a abrir mão do controle, a abrir mão dos apegos, a abrir mão de tudo, que a gente vire mestre gerador de tudo que acredita e não precisa de mais nada daí. Paradoxal demais, porque daí a gente só é, a gente já não precisa de mais nada e a gente só sabe que o universo provê porque a gente está totalmente nessa conexão real com ele. Então, trabalhar para chegar nesse nível, E daí a gente só é quando a gente é totalmente livre, né? totalmente livre, é. E precisa ainda entender o que é liberdade, né, Aninha? Sim, claro. Que é um outro aprendizado, a entender o que é liberdade. Liberdade não é pegar um avião e ir para lá. Não, não é esse, é muito além disso, né? É muito além Muito disso. além. Mas Gente, eu queria estamos no caminho. rapidinho fazer uma respiraçãozinha, um sentir aqui. Eu sei que a gente já está bem adiantado ali, mas estou sentindo de trazer. Vou pedir então que vocês respirem, fechem os olhos, enchendo bem o pulmão de ar, segurando, expirando.
sentindo o ar entrando pelas narinas, entrando até encher o peito, e quando expirar, sinta-se liberando o peso da mente, soltando a necessidade de controle, soltando as histórias, os papéis, as vozes externas. Cada respiração traga para dentro preenchimento, energia amorosa, vida, e lá e solte aquilo que não precisa mais continuar. Nesse instante, tudo que importa é você. Você com você. Nada mais é necessário, nada mais faz sentido. Mais uma vez, inspire profundamente e, ao expirar, diga silenciosamente para si mesmo: eu estou aqui. De novo, eu estou aqui. Permita que essa presença vá crescendo dentro de você, vá sentindo cada parte do seu corpo, seus pés, pernas, seu abdômen, seu peito. Você sente até o seu coração e sente que você está disponível para sentir o seu corpo e ele está disponível para te acolher. Agora preste atenção um pouquinho no seu coração. Nesse lugar onde habita o centro sagrado da sua alma. Vá com a sua consciência até esse centro energético. Sinta o pulsar, sinta o expandir da sua energia, a princípio pulsando, expandindo e contraindo. E à medida que você se concentra, ela vai expandindo, expandindo além do seu corpo. Pergunte: o que a minha alma está tentando me dizer? Diga que você está aqui em permissão, pronta para escutar. Não force, só espere. Só se coloque disponível. Talvez a sua alma perceba o seu cansaço, a ferida sufocada, e espere que você se olhe com gentileza e coragem, permitindo que tudo venha, que tudo que você não quer ver, que controla, que venha até o seu coração para ser tocado pela sua própria alma. A tua alma te diz que você não precisa mais se proteger de si mesmo,
você está segura quando está em si e que você está amparada pelo amor que é. Imagine-se agora na sua própria alma, no seu eu, em frente ao seu corpo, olhando para você e se diga: eu vejo você, eu te aceito. Do jeito que és, eu escolho amar. Eu sempre escolho amar. Sinta que o seu corpo vai se abrindo para esse amor, um amor real, que reconhece, que acolhe, que limpa, que clareia, que traz verdade e que transforma. Uma luz suave, quente, dourada, começa a surgir, brilhando muito forte no centro do seu peito, e você vê a luz que é você, ganhando força. Essa é a luz que é o amor em você. Se expande, ilumina suas memórias, ilumina dores, curas, tudo que você é, tudo é tocado, tudo é honrado como parte de você e você entende que você é inteiro, mesmo naquelas partes que achou que precisava esconder. Nessa inteireza que você sente agora, repita para si mesma: eu me perdoo, eu me acolho, eu honro cada passo da minha história, eu escolho me amar como nunca antes. Tá sentindo esse estado de presença absoluta por uns instantes. Sinta como é estar em você em plenitude e amar-se incondicionalmente. Você não precisa mais se buscar em outros. Você é a sua própria fonte. Você é a sua própria luz. E a sua alma está bem aí, pronta para ser guia, pronta para ser ouvida. E quando você cala, você ouve. Respire,
Só mais uma vez para sentir essa energia. Olhe para si mesma com amor, com verdade e se permita vir voltando. Então, Só para a gente se sentir. Minha nossa, que transmutação forte, né? Veio, Nossa, veio uma energia forte. Quando a gente se põe um segundo, né? E vem com força. bem, obrigada, Elis. obrigada. 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 Enquanto você conduzia, Uma energia muito amorosa. é, vinha muito forte, né? A conexão, os assuntos nunca acho que são aleatórios no final, mas para a gente entender, né, que nós somos todos canalizadores da nossa energia, né? Nós todos que se conecta, seja com a condução da Elis, é porque a gente já também pode se conectar e me veio de novo, né? O quão confortável é a gente esperar isso de uma forma externa e não fazer de uma forma interna. E me veio, né? Eu gostaria de sugerir a semana que vem a gente talvez praticar essa parte como confiança, como um trabalho maior, que o canalizar não é somente, né, essa visão que a gente tem de um grande ser, né? Na verdade, nós somos seres. É canalizar o nosso eu superior, é canalizar o nosso sentir, é canalizar as nossas emoções. E se alguém tiver tempo e disposição durante a semana, tentar trazer de forma canalizada, inscrita, seja um tema para a gente conversar na próxima semana de uma forma mais individual. Processo. Não sei se estão de acordo, foi muito meu sentir Sim, Perfeito, acho lindo. durante a ótimo. meditação, para que a gente comece a canalizar a nós mesmos e todas essas energias de consciências, vibrações, frequências elevadas. É um exercício, é uma prática, né? Maravilhoso. Adorei. É, Ótima ideia. Fica o convite, então, para todo mundo. É, Quem e sentir vem ao pode trazer. encontro dessa energia de liberdade, né? Que estava muito forte aqui hoje, né? Sobre a é, liberdade na liberdade, na Sim, liberdade total. vai ser hoje de lindo. tarde, quando eu estava pensando no nosso encontro, me veio de fazer essa guiança, mais ou menos assim, em linhas gerais, ela vem muito essas guianças para mim nas mentorias individuais que eu faço, muito. Uhum. E hoje de tarde eu lembrei dela, né? Eu chamei de meditação de alto amor. E você, ai, vou, se der, vou encaixar para fazer junto. Mas eu não sabia por quê. E à medida que eu fui fazendo ela, eu fui sentindo que ela era perfeita para aquilo que a gente conversou, né? Para aquilo que veio hoje. Então, nesse sentido,
são os nossos eus já trazendo mesmo para a gente a clareza, né? Ó, vai acontecer isso, É, então tu faz é, isso que vai ser dessa forma. É lindo como que chama? Sincronicidades, né? sei. E é legal. É igual, às vezes a gente faz, às vezes a gente sabe que de terça a gente tem esse encontro, a gente só pergunta, ai, qual foi o seu sentir essa semana? Vocês têm algum sentir? E às vezes é 5 minutos antes de a gente entrar, a gente fala, ai, tal coisa. E aí vem, e aí vem com uma força, com uma potência gigante. E eu acho que a gente poderia não só mais ficar no sentir da Elis, da Ana, da Rosinha e da Karine, e começar a ampliar ainda mais esse sentir. De repente, Sim, no grupo, a gente pergunta, ai, qual é o seu sentir? E aí, quem se sentir confortável aqui e sentir um canal aberto de conexão para trazer o que vier, né? Porque a canalização é uma prática, né? É o seu coração, é o que vier sem bloqueio nenhum. Não deixar o nosso coração falar, assim, abertamente, porque a gente está tão em família, né? E é tão gostoso quando a gente começa a falar abertamente, né? Então acho que ganha ainda mais potência quando a gente tem esse compartilhar. Fica a sugestão. Maravilhosa, amém. Então, muito obrigado por vocês terem estado aqui. Preciso registrar que é uma alegria imensa poder ficar vendo a Donizete, que agora abre a câmera. Ah, que alegria! Queridona, vocês todos, meus amores, mas ela tem nosso coração. É uma queridona nossa. Muito obrigado, meus queridos, por mais uma obrigada. vez dividirmos, Obrigada, Amanda, Muito compartilharmos. obrigada. Rosinha, Adriano, Marlene, Cris e a Larissa, que já saiu. Obrigada, Manas. Obrigada. Obrigada. Uhum. Obrigada. E semana que vem vamos fazer isso, então. A gente compartilha lá no grupo, cada um que se sentir à vontade, né? Não sentir Isso. para trazer aqui. E deixa fluir o coração. Como disse a Cá, a gente está em família, né? Aqui é um lugar seguro para a gente se expor, né? E colocar o que está no nosso coração. Isso Aqui é aí. o lugar. Vai ser bem legal. Treinar se abrir, né? É, É, começar deixar. a praticar. Isso é legal, isso é muito legal. Legal. Isso é expandir, isso faz parte do expandir, né, gente? Vamos Ai, pôr para fora. É. isso. Sabe, quando a gente É, se coloca a olhar para alguma coisa, a gente realmente expande aquilo em nós. Então, esse também é um exercício importante. Até hoje eu fiz uma live com a Aninha, a outra Aninha, Majarim, e ela justamente nós falamos disso. Quando a gente conversa sobre alguma coisa, quando a gente olha, né, coloca o nosso foco, a gente, à medida que vai falando, que vai olhando para aquilo, a gente vai absorvendo, compreendendo, né, expandindo em nós essa compreensão. Então, é ótimo trazermos os nossos temas, os nossos sim, sentires sim. É dar colo também, né? também. Hum. Uhum. Então tá bom, gente. Obrigada, viu? Beijo. Obrigada.